Seja bem-vindo ao canal Casos Misteriosos. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like se gostar do vídeo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Annabel Segura Follis era uma jovem espanhola, nascida no início da década de 70. Ela era a filha mais velha do empresário petroquímico José Segura Narera e da alemã Sigrid Follis. José tinha uma empresa chamada Lourdes Espanhola e conheceu a mãe da Annabel quando morava na Alemanha, período em que também abriu uma filial por lá. Mais tarde, a família voltou para a Espanha, estabelecendo-se em um condomínio fechado de luxo em Alcobendas, a apenas 13 quilômetros do centro de Madrid. Eles viviam na urbanização Intergolf, localizada dentro do complexo La Moraleja, um dos endereços mais prestigiados da região. Annabel tinha uma irmã mais nova, chamada Sandra. A família não era bilionária, mas levava uma vida privilegiada, cercada de conforto. Em 1993, Annabel tinha 22 anos e estava prestes a concluir o curso de Estudos Empresariais Europeus em uma universidade privada de Madrid. Inteligente e dedicada, ela já havia feito estágio na Exposição Universal de Sevilha, em 1992, e viajado por vários países, incluindo Alemanha e França. Poliglota, falava 5 línguas e era considerada uma jovem amável, estudiosa e muito responsável. Naquele ano, durante a Semana Santa, entre os dias 4 e 11 de abril, a família Segura viajou para Granada, no sul da Espanha. Annabel e a irmã aproveitaram para esquiar na Serra Nevada, esporte que ela dominava com habilidade. Mas, diferente dos pais e da irmã, que permaneceriam mais alguns dias viajando, Annabel decidiu voltar antes para Madrid. Ela queria estudar para as provas que se aproximavam. Assim, regressou sozinha no domingo de Páscoa, 11 de abril de 1993. Na segunda-feira, 12 de abril, Annabel saiu de casa para correr, como fazia habitualmente. Antes de sair, se despediu da empregada da casa, Rosita, pedindo que ela separasse algumas maçãs para quando voltasse. Por volta das 14h30, saiu para fazer seu percurso habitual dentro do condomínio, passando pelo setor Camino Ancho. Usava fones de ouvido do seu Walkman e não escutava nada além da música. Pouco depois, a Polícia Nacional recebeu uma chamada de emergência. Um jardineiro de uma escola escandinava próxima relatou ter ouvido gritos desesperados de uma jovem pedindo ajuda. Ele viu, através das grades, 2 homens forçando a vítima para dentro de uma furgoneta branca antes de fugirem rapidamente. No local, o jardineiro encontrou o Walkman de Annabel, uma camiseta branca e uma blusa feminina de flanela. A polícia concluiu de imediato que se tratava de um sequestro. A princípio, levantou-se a hipótese de envolvimento terrorista. Na época, a Espanha sofria atentados frequentes do grupo ETA, conhecido também por sequestros. Como a família vivia em uma zona de luxo, com empresários, cantores e até políticos, imaginou-se que José Segura pudesse ser alvo de extorsão. Porém, essa teoria foi logo descartada. O ETA sempre reivindicava os sequestros rapidamente, o que não ocorreu. A polícia passou a trabalhar com a hipótese de criminosos comuns. A partir daí foi montada uma operação especial. O telefone da casa da família foi grampeado para gravar eventuais ligações. 2 dias após o sequestro, em 14 de abril, às 20 horas, o advogado e amigo da família Rafael Escuredo atendeu a primeira chamada. O sequestrador pediu para falar com José Segura, mas ao ser informado de que ele não estava disponível, desligou. Poucos minutos depois, voltou a ligar e anunciou que Annabel estava em seu poder. Exigiu 150 milhões de pesetas, cerca de 2 milhões de euros em valores atuais, tudo em dinheiro vivo. Marcou uma nova ligação para o dia 16, quando daria instruções para a entrega. O valor pedido era exorbitante. Para se ter ideia, um apartamento custava em média 2 a 3 milhões de pesetas, enquanto um milionário da época possuía algo em torno de 1 milhão. Reunir 150 milhões em tão pouco tempo era praticamente impossível, mesmo para uma família de posses. Ainda assim, os pais de Annabel, com apoio da polícia, começaram a mobilizar recursos. Vizinhos chegaram a oferecer empréstimos, e o cantor Manolo Escobar, amigo da família e morador do mesmo condomínio, decidiu até se mudar dali por medo que sua própria filha fosse alvo de criminosos. Enquanto isso, agentes do GEO, Grupo Especial de Operações, vigiavam discretamente a região. A prioridade era salvar a vida de Annabel, evitando que os sequestradores percebessem a presença policial. Mas a notícia vazou para a imprensa e o caso passou a ser amplamente divulgado, o que aumentou ainda mais o risco. No dia 16 de abril, a família recebeu nova ligação.
Desta vez era outra voz, o que indicava que havia mais de um sequestrador. Eles reafirmaram a exigência dos 150 milhões de pesetas. Rafael explicou que tinham conseguido apenas 63 milhões até então e que até o dia seguinte poderiam juntar mais 80. O sequestrador interrompeu, dizendo friamente: "Dissemos 150", e desligou. A polícia passou então a investigar minuciosamente o círculo social de Annabel, analisando seu diário, amigos, conhecidos e ex-namorados. Mas a jovem era descrita por todos como alguém querida, estudiosa e sem inimigos. Nenhuma pista concreta foi encontrada. Depois de investigarem a família e não encontrarem nenhum inimigo ou suspeita ligada ao pai de Annabel, a polícia concluiu que o sequestro havia sido totalmente aleatório. Os criminosos buscavam apenas alguém que morasse naquele condomínio de luxo, uma pessoa que aparentasse ser rica o suficiente para pagar o resgate. De acordo com o investigador Juan Carlos Questa, dias antes do sequestro de Annabel, houve uma tentativa semelhante, também envolvendo um furgão branco. Naquele caso, a vítima conseguiu escapar. Já o sequestro de Annabel acabou sendo considerado o primeiro sequestro expresso da Espanha, o que dificultou ainda mais a investigação. As autoridades tinham pouquíssimas informações. A única testemunha era o jardineiro, que ouviu os gritos de uma mulher, viu 2 homens jovens e um furgão branco. Mas ele não conseguiu anotar a placa, nem confirmar se o veículo tinha janelas traseiras. Na época, furgonetas brancas eram extremamente comuns, usadas principalmente por prestadores de serviço que entravam e saíam do condomínio todos os dias. Isso tornava a investigação um beco sem saída. No dia 19 de abril, às 16h40, os sequestradores ligaram novamente pedindo dinheiro. José Segura precisou mobilizar familiares e amigos de confiança para juntar a quantia. Ele chegou a hipotecar a própria casa. Rafael Escuredo, advogado da família, respondeu à ligação dizendo que eles tinham o dinheiro, mas pediu uma prova de vida. Ele sugeriu que Annabel respondesse qual era a cidade natal da mãe, Sigrid. O sequestrador disse que ligaria às 19 horas. Naquele horário, o telefone realmente tocou, mas a ligação foi interrompida assim que Rafael atendeu. Eles voltaram a ligar 47 minutos depois, mas mais uma vez não falaram nada. Só às 21h22 veio uma nova chamada. Rafael insistiu na resposta à pergunta, mas o sequestrador apenas afirmou que Annabel estava bem e acrescentou em tom frio: "Vocês não estão em posição de perguntar nada. Queremos o dinheiro hoje à noite." Eles passaram instruções detalhadas. O resgate deveria ser deixado no quilômetro 126 da Autoestrada Nacional 2, próximo à cidade de Saúca, na província de Guadalajara. O dinheiro deveria ser colocado sob uma ponte e Rafael deveria ir pessoalmente. Como ele não sabia dirigir, pediu para ir de táxi acompanhado de sua secretária. Os sequestradores autorizaram. A entrega estava marcada para as 23h30. Segundo os criminosos, 2 horas depois de receberem o dinheiro, Annabel seria libertada. Rafael seguiu até o local com um policial disfarçado de taxista. O grupo especial de operações já havia montado uma operação de vigilância. Chegaram antes ao ponto indicado e se posicionaram de forma camuflada. 2 agentes ficaram deitados no chão, escondidos na vegetação, observando de perto o local da entrega. Era uma noite fria, de céu limpo e estrelado. Quando Rafael chegou sob a ponte com a mala de dinheiro, todos aguardaram em silêncio. Mas ninguém aparecia. Só por volta da 1h30 da manhã, um carro surgiu das sombras, com os faróis acesos, passando lentamente por Rafael sem parar. Um veículo da polícia seguiu esse carro para observá-lo, enquanto os demais agentes continuavam aguardando. O tempo passou e até o amanhecer, ninguém foi buscar o dinheiro. A operação falhou. Mais tarde descobriu-se o motivo. Apesar do esforço de camuflagem, os sequestradores perceberam a presença da polícia. Naquele local remoto, os rádios de comunicação dos agentes não funcionavam e helicópteros haviam sido usados como repetidores de sinal. O problema é que o barulho das hélices em uma noite silenciosa foi facilmente ouvido. Isso denunciou a operação. Enquanto os pais de Annabel esperavam em casa, acreditando que a filha voltaria naquela noite, a esperança se transformou em angústia. A polícia passou então a investigar um veículo visto na região. Era um furgão branco, dirigido por um guarda florestal que conhecia bem aquelas estradas. Seu telefone foi grampeado e sua voz comparada às gravações das ligações. Peritos afirmaram que havia alta probabilidade de ser a mesma pessoa.
Ele se tornou, naquele momento, o principal suspeito. Ao mesmo tempo, golpistas começaram a se passar pelos sequestradores em busca do dinheiro. Em uma dessas tentativas, um homem ligou perguntando se Rafael conhecia o restaurante El Molino. Disse para ele descobrir e estar lá no dia seguinte às 15 horas. A voz era diferente das ligações anteriores, mas a polícia investigou assim mesmo. Montaram uma operação no local indicado, mas ninguém apareceu. Enquanto isso, seguiam o guarda florestal dia e noite, acreditando que Annabel pudesse estar viva em algum cativeiro e que em algum momento ele teria que levar comida até lá. Mas nada foi encontrado. Mais uma vez, o caso voltou à estaca zero. No dia 28 de abril, Rafael fez uma declaração à imprensa. Disse que os interesses da polícia e da família não eram os mesmos. A polícia queria prender os sequestradores, mas a família só queria Annabel de volta. A estratégia funcionou. No dia seguinte, os sequestradores voltaram a ligar. Disseram que Annabel estava bem, mas muito nervosa com a demora. À noite, ligaram de novo. Perguntaram se o dinheiro estava pronto. Rafael respondeu que sim, mas que estava guardado no banco e precisaria ser retirado pela manhã. O sequestrador foi categórico. Não poderia haver erros como na primeira tentativa. Avisou que, se houvesse qualquer interferência, a família só teria notícias de Annabel em 3 ou 4 meses. Rafael insistiu em uma prova de vida, mas recebeu a mesma resposta. Ela está bem, mas não haverá provas. No dia 5 de maio, após 23 dias de sequestro, eles voltaram a ligar exigindo o dinheiro. A nova entrega seria na Estrada Nacional 3, próximo a Tarancón. Rafael deveria seguir até o quilômetro 160 da Nacional 400 em direção a Cuenca e deixar a mala ao lado da estrada. Os sequestradores avisaram, se percebessem a presença policial, o acordo estaria desfeito. Mais uma vez, a polícia montou uma grande operação. Rafael deixou o dinheiro no local e se afastou. Os agentes ficaram camuflados, aguardando, mas ninguém apareceu. Foi mais uma noite frustrante. O tempo passava e a angústia só aumentava. Depois de mais de 20 dias sem contato, Rafael voltou à imprensa em 28 de maio, suplicando pela vida de Annabel. Pediu que a tratassem bem. Disse que a família estava disposta a tudo, até mesmo a impedir a prisão dos sequestradores, se isso garantisse o retorno da jovem. Enquanto o caso de Annabel paralisava o país, estava há mais de 5 meses em cativeiro. Para a família Segura, esse caso funcionava como um espelho cruel, mostrando que Annabel poderia estar passando meses nas mãos de criminosos. A população se mobilizou em solidariedade. Cartas de apoio começaram a chegar de toda a Espanha e também do exterior, da Alemanha, de Paris, de Sevilha, lugares por onde Annabel havia passado. Todas eram deixadas sobre sua mesa, esperando o dia em que ela pudesse lê-las. Mas a realidade era dura. A polícia ainda só tinha 3 elementos concretos: um furgão branco, 2 homens jovens e algumas ligações gravadas. As fitas foram enviadas ao laboratório de acústica forense, onde o Dr. Carlos Delgado iniciou as análises. Era uma área pouco desenvolvida na época, mas ele tentava extrair qualquer pista das vozes: idade aproximada, sotaque, nível educacional. Enquanto isso, falsos sequestradores continuavam ligando. Muitos foram presos por tentar se aproveitar da tragédia, mas os verdadeiros criminosos seguiam intocados. No dia 21 de junho, 70 dias após o sequestro, Rafael participou do programa de TV Código Uno, que tratava de crimes não solucionados. Mais uma vez, ele insistiu publicamente. A família não buscava justiça, só queria Annabel de volta. Ele pediu uma prova de vida em rede nacional, na esperança de que os sequestradores voltassem a ligar. Depois da aparição do Rafael no programa de TV, a expectativa era de que os sequestradores entrassem em contato novamente. A polícia também estava atenta, já que em alguns casos, criminosos buscavam esse tipo de exposição para medir a pressão da família e da sociedade. Mas os dias seguiram em silêncio absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma pista, nenhum movimento. O caso parecia paralisado, enquanto a família de Annabel se afundava ainda mais no desespero. A essa altura, os investigadores já não tinham muitas linhas de trabalho. O furgão branco, descrito pelo jardineiro, continuava sendo uma peça-chave, mas não levava a lugar nenhum. Havia milhares de veículos iguais circulando por Madrid e arredores. O perfil dos sequestradores também não se encaixava em nada que a polícia já tivesse visto. Eles não eram profissionais, não seguiam padrões, e ainda assim conseguiam se manter invisíveis.
O que ninguém sabia era que, naquele momento, Annabelle já não estava mais viva. Os sequestradores tinham decidido matá-la logo no início, temendo serem reconhecidos. Todo aquele tempo de ligações, falsas negociações e operações frustradas era, na verdade, uma encenação cruel. A polícia só viria a descobrir a verdade muito tempo depois, em 1995, quando Emílio Munhoz e Cândido Ortiz foram presos. Eles confessaram o crime e revelaram que haviam enterrado o corpo da jovem em um descampado em Somosierra, a cerca de 70 quilômetros de Madrid. A revelação foi devastadora. Durante meses, os pais de Annabelle viveram acreditando que ela estava em algum cativeiro, esperando para voltar para casa. Mas, na realidade, tudo havia acabado no mesmo dia em que ela foi obrigada a entrar no furgão branco. Emílio Munhoz e Cândido Ortiz foram presos em 1995, 2 anos após o sequestro de Annabelle. A captura aconteceu quase por acaso, quando Emílio começou a comentar sobre o crime em conversas particulares. Essas informações chegaram à polícia, que passou a investigar mais de perto até confirmar seu envolvimento. Na delegacia, os dois não resistiram à pressão. Acabaram confessando o sequestro e, em seguida, revelaram o detalhe mais cruel. Annabelle havia sido assassinada no mesmo dia em que foi levada. Eles contaram que, após obrigá-la a entrar no furgão, perceberam que a jovem tinha visto seus rostos e, temendo ser reconhecidos, decidiram matá-la. O corpo foi enterrado em uma área rural de Somosierra, a cerca de 70 quilômetros de Madrid. A notícia foi um choque para a Espanha. Por quase 2 anos, os pais de Annabelle viveram acreditando que ela ainda poderia estar viva, talvez em um cativeiro, esperando ser libertada. Descobrir que tudo havia terminado tão rápido e de forma tão brutal foi uma dor indescritível. O julgamento ocorreu em 1998, cercado de atenção da mídia e da população. Emílio e Cândido foram condenados a penas superiores a 40 anos de prisão cada um. A sentença foi recebida com um misto de alívio e tristeza. Justiça estava sendo feita, mas nada traria Annabelle de volta. O caso deixou marcas profundas na sociedade espanhola. Pela primeira vez, falava-se em sequestro aleatório, sem um alvo específico, apenas escolhido pelo acaso. A brutalidade e a frieza dos criminosos levaram o governo a reforçar o trabalho policial em sequestros e extorsões, criando unidades especializadas para prevenir e investigar esse tipo de crime. Annabelle Segura passou a ser lembrada como símbolo de uma época em que a violência urbana deixou de ser restrita a áreas periféricas e atingiu famílias em lugares até então considerados intocáveis. Sua morte abalou a sensação de segurança da Espanha e gerou mudanças duradouras no combate ao crime organizado e a sequestros. E assim termina mais um caso que deixa muitas perguntas no ar e poucas respostas. Se você chegou até aqui, já deixa o like porque isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias como essa. E se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.